Tudo bem, Rosemary? Boa noite. Boa noite. Que bom ver você por aqui, né? Já que ainda por alguns dias a gente vai ficar por aqui, né, nas palestras. Também tô bem, graças a Deus. Tudo bem, Aparecida? Vou te adicionar, viu? Eu enviei solicitação para você, Aparecida. Agora é só você aceitar. Aparecida, eu não tô te vendo. Você entrou? Aqui tá falando que você entrou, mas eu não consigo te ver. Eu enviei outra solicitação para você. Isso, ótimo. Tudo bem, Aparecido? Boa noite. Aparecida, você está me ouvindo? Você não está me ouvindo, não? Acho que dá para fazer sem fone. Tem certeza? Uai, Tá me acredito que ouvindo? sim. Estou te ouvindo bem. Aí vamos perguntar para o pessoal que está acompanhando a Eu gente. tô te ouvindo, eu só tô sem o fone. Dá para Entendi. ouvir? Dá. Para mim Tá? tá bom, tá. E para os Rosemary, dois. fala aí se você está ouvindo bem, Aparecida e eu. Conversa com a Rosemary aí, Aparecida. Rosemary, você tá me ouvindo? Alba, você tá me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Tá bom? Ah, que ótimo. Tudo bem aí? Tudo bem, Aparecida? Ótimo, tô te ouvindo. Tá me Desculpa, ouvindo? Neuza. Ótimo. Não, Subi tá tranquilo. correndo e voltei correndo, esqueci o fone. Bem que eu vi que tava faltando alguma coisa. Eu acho que duas pessoas sem fone é que eu já tive a experiência que dá muito eco, sabe? Aham. E o som acaba não ficando bom. Então, pelo menos uma tem que estar. Eu não sei se é isso mesmo, porque eu já falei que eu sou uma ignorante digital, né? Não entendo Isso, nada. eu tenho gagueira eletrônica, entendeu? Pois é, uma ignorante digital e uma gaga eletrônica mas com a Eu ajuda do gosto Cristo a de gente vai, né? eu gosto de PowerPoint, sabe? Mas fazer o quê, né? Já Nossa, pode você está começar. muito mais. Oi? Só mais um minutinho. Você está muito. Só mais um minuto. Você está muito mais tecnológico do que eu, porque nem PowerPoint eu dou conta. Aprendi, Não sei graças a mexer. Deus. É muito bonitinho, adoro PowerPoint. Eu tô Aprender aprendendo uma a fazer virtude, né? bonitinho. Aham, Aqui a tem que Rosimeira amar. amou o termo da Aparecida. Gagueira eletrônica. Muito, muito gaga mesmo. Difícil demais. Ei, Eu sou da Vanusa, roça, né? querida, somos todos da roça, Aparecida. E assim, na nossa idade, eu acho que a gente já está fazendo muito, Se eu né? tivesse as coisas que os meus sobrinhos bebezinhos têm, né? A Luísa já brinca com o celular, morro de dó. Mas vai sair lá na frente, né? Ficar na Ah, casa vai, com dela. certeza, E com é certeza. inteligente demais para ser bem criada, né? Uma lindeza. Ai, que beleza. A Vanusa e o espanhol. Olá! Tudo bem, Vanusa, querida? Ô, Aparecida, nós podemos começar então com oração. Você quer fazer oração de início ou oração de encerramento? Deixa eu fazer de encerramento, porque eu corri um pouco, aí eu faço Tá a de ok. encerramento. Então, nós vamos fazer uma oração. Na verdade, eu vou fazer uma Ave Maria e pedindo a Nossa Senhora que nos ampare a todos e que mostre os melhores caminhos para as nossas vidas, né? Tanto profissionais, quanto familiares, quanto espirituais. Ave Maria, cheia de graça.
Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Gente, boa noite. Se não estiver dando para ouvir, me falem que eu chego mais perto, né? Nosso tema de hoje é o Evangelho no Lar. Bom, segundo Joana de Ângeles, não é segundo, um pedido de Joana de Ângeles é o seguinte: dedica uma das 7 noites da sua semana ao culto do Evangelho do Lar. Para quê? A fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. A gente faz o culto na segunda-feira, né? Toda segunda nós fazemos às 9 horas. Na hora que acaba o culto, eu já estou falando arrastado, eu tenho que acabar o culto e dormir, porque a gente tem companhias, a gente tem presenças, a gente tem socorro, né? Então, assim, me dá um sono, mas me dá um sono que eu custa terminar o culto. E quando a família ora junto, unida, Jesus se demora em sua casa. Então, o que é o culto do Evangelho no lar? O que seria o culto do Evangelho no lar? Segundo André Luiz, no livro Desobsessão, é o estudo da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo sobre a cobertura moral da oração. Lá em casa nós usamos o Vinho de Luz, Fonte Viva, né, os livros de Emmanuel, certo? Então, é o estudo da doutrina espírita, porque em cada frase que a gente acha, agora que a gente já vai aprendendo a destrinchar, né, você acha um toque ali de corrigenda. Então, a gente vai ler, ontem nós lemos o Alfaias, eu fiquei hoje o dia todo com ele na cabeça, me cobrando, né? Depois eu volto, se der tempo eu falo no Alfaias, né? Então, esse culto do Evangelho no Lar é um momento semanal que nós vamos reunir, né, na companhia dos nossos familiares que comungam com a gente os mesmos princípios religiosos. E aí a gente se une, né, para levar o nosso pensamento ao mais alto, a gente faz uma prece reconfortante e a gente vai estudar, às vezes, os nossos problemas diários, os nossos problemas de família, dentro do conceito da doutrina e do evangelho. A nossa base é o evangelho. Então, a gente todo dia tem uma cobrança, uma carapuça, né, que serve para a gente ir melhorar. E é uma festiva hora dentro da nossa casa, como se fosse a melhor festa. E essa festa é feita pelos espíritos de luz, que estão ali para nos ajudar, para nos dar amparo, né, para a gente melhorar nas nossas provações, para a gente se fortalecer. E para que serve, né, o culto do Evangelho no lar? Para que serviria? Uma primeira coisa é para evangelizar os nossos obsessores. Quem não tem obsessores? Então, o primeiro passo, se ele não servir para mais nada, ele serve para evangelizar nossos obsessores. E ele serve para muito mais do que isso, né? E segundo André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele fala o seguinte, que quem cultiva o evangelho no lar faz da própria casa um templo do Cristo, certo? E essas bênçãos, né, para a nossa família, elas são recolhidas dessa prática e elas são cultivadas em várias religiões. Sempre tem outras religiões que fazem um culto no lar. Por exemplo, quando a gente era criança aqui na roça, né, minha mãe rezava terço. As mães de vocês também, às vezes, deviam rezar terço. Na nossa casa tinha uns 2 ou 3 dias da semana que tinha que rezar terço. E demorava, né? Ficava oferecendo um monte de Ave Maria para quem já morreu. Era quase um outro terço. A gente começava a beliscar uns aos outros, cutucar, mas era uma maneira de fazer um culto no lar. A família estava unida. Hoje eu tenho consciência disso, né? Quando a gente era criança, a gente não tinha. E começava a rir, dar aquelas bufadas, né? Mas sempre tinha essas orações, né? E a gente hoje vai fazer o quê? Uma leitura de evangelho, tentar interpretar, trazer para os dias de hoje. Quando a gente ora junto, quando a família está orando e fazendo esse tratamento junto, o que nós vamos fazer? Nós vamos movimentar essas bênçãos para equilibrar nosso lar, né? E para
melhorar o nosso cenário doméstico. Então, uma das funções dele também é o quê? Manutenção do equilíbrio e da paz doméstica. Segundo Joana de Ângeles, mesmo num ambiente cheio de confusão, cheio de perturbação, se existe, né, ali uma união de espíritos que estão muito desafinados, muito rusgando entre si, se você começa a fazer um culto do evangelho no lar, começa a dar sinais evidentes de paz. E qual lar que não tem inimigos se convivendo, né? Nossa família, todas as famílias, não são um caldeirão de espíritos que se desentenderam lá para trás e vieram conviver em família. Então, todas as famílias têm um que é mais difícil conviver, um que é mais fácil conviver, todos têm problema. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer um culto no lar, a gente já começa a tratar esses sinais de repulsa, esses sintomas de confusão, já trazendo equilíbrio, certo? E durante o culto no lar, também a família vai fazer o quê? Ela vai restaurar as forças que foram despendidas, o que foi gasto, né? Durante a semana, durante um dia, às vezes era um dia tenso, e às vezes a família já está começando a desequilibrar, então esse culto vai elevar o padrão vibratório de cada casa. E vai fazer o quê? Vai fortalecer laços e vão melhorar, vamos compartilhar conhecimentos e dores. Ontem, a minha tia, tem uma tia nossa que está aqui, ela tem quase 90 anos, católica de carteirinha. Aí, quando deu a hora do culto, né, dei sinal para os meninos, vocês são a luz e tal, aí elas falaram com ela que a gente ia fazer um culto. Ela pediu se podia participar. Participou, entendeu as interpretações, deu palpite. Para mim, foi o melhor culto do lar que nós já fizemos. Ai, que Porque ela é bom. de uma outra geração, é católica, né? E aceitou participar com a gente. Então, foi assim, eu acho que foi um culto assim de bênçãos, né? E tem um outro detalhe aqui, o seguinte, que Aniceto, num dos livros de André Luiz, ele comenta assim, que na rua, quando às vezes começa uma chuva, quando começa algum temporal, uma coisa assim, os seres, né, vagabundos das sombras, e eles estão ligados a muitas sensações de carne, da carne, né? E quando começam esses aguaceiros, eles ficam loucos procurando um lugar para esconder. Geralmente eles escondem, eles procuram socorro nas casas de diversão noturna. Mas, se eles não encontram esse socorro nessas casas de diversão, eles procuram as nossas casas. Só que as residências abertas, às vezes, são invadidas por esses seres vagabundos das sombras. Mas as casas que têm um culto no lar estão protegidas, eles não têm acesso. É interessante, né? Porque a É gente não lembra bastante. desse benefício, né? Quer comentar alguma vez? Não, eu acho Eneusa? que você pode seguir, que você está indo bem. Eu não quero que você perca o fio do seu raciocínio, não. Depois eu comento alguma coisa. Então, toda vez que a gente faz uma oração no lar, toda vez que se ora no lar, né, vai melhorando esse ambiente doméstico, tem-se essa melhoria. A gente, quando reúne, assim, para comemorar o aniversário de alguém, Natal, Ano Novo, nós sempre temos primeiro a oração, para depois começar, né? O João faz a oração, cada um que quer faz também. Então, nós temos todo mundo de mão dada, primeiro um momento de oração, para depois a gente começar essa festança, né? E cada prece que saiu do coração, ela é o quê? É uma emissão eletromagnética que tem um grande poder. Não sei se vocês leram aquele livro Obreiros da Vida Eterna. É uma história de uma avó que ia desencarnar e o menininho de uns 8, 10 anos vai e faz uma prece e pede o seguinte: ó Deus, não deixe minha avó morrer não, porque minha mãe está grávida. Eu tenho medo, se minha avó morrer, meu irmãozinho, minha mãe perder meu irmãozinho, eu quero meu irmão. Aí a espiritualidade prorrogou a vida dessa avó por uns 6 meses, até que esse bebê nascesse. Então, assim, a espiritualidade aproveita cada oração, cada sentimento nosso, né? Então, é uma força eletromagnética que a gente move para nosso bem-estar, né? E para bem-estar de quem a gente está fazendo, orando por eles também.
O culto do Evangelho no Lar, ele não é só um culto de iluminação anterior, mas ele é um processo avançado de defesa exterior, porque nos protege dessas entidades de sombras que não vão ter acesso ao nosso espaço doméstico, né? E essa claridade espiritual que um culto acende em cada casa, né? Se tiver 10 casas na rua com um culto, é como se tivesse 10 postes, um atrás do outro, iluminando e clareando, né? E a gente que faz essas orações, os nossos cultos, a gente vai trazer com a gente, vai criar ao nosso redor uma couraça, uma proteção, é como se fosse um campo de força, né? O lar que cultiva oração, ele se transforma numa fortaleza. Né? Então, essas entidades de sombra não vão, elas vão experimentar, aliás, um choque quando tentam entrar num lar desse, elas não vão conseguir entrar, certo? Então, nesse nosso santuário doméstico com vibrações luminosas, eles não têm acesso. E Joana de Anjos, de novo, no livro Mestre de Amor, ela fala o seguinte: distendemos da nossa casa a luz do Evangelho para o mundo atormentado. E diz ainda mais: a casa que ora beneficia a rua inteira. E num prédio, um único apartamento em que haja culto no lar é capaz de iluminar todo o edifício. Para que resguardemos o nosso lar dos espíritos salteadores, vagabundos das trevas, formando barreiras vibratórias capazes de os isolar, para que possamos distender aos nossos irmãos que sofrem o benefício que colhemos com a prece. Então, vamos manter, aí fala, né? Mantenhamos o culto no lar. Vai ter dia que você está desanimado, ou que esqueceu, é um feriado, já aconteceu. Eu esqueci um dia porque vocês não tinham viajado, eu ia fazer sozinha, eu simplesmente não lembrei. Então, é uma vigilância que a gente não pode deixar acontecer todo dia. Ah, eu faço só de vez em quando, né? Não, você fazer toda semana, né? Como é que a gente faz o culto no lar? Como que nós podemos fazer? Joana, de novo, né, fala o seguinte: prepara uma mesa, coloca água pura, abre o evangelho e distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Quando nós vamos colocar os copos em cima da mesa, a gente coloca um copo para cada um. E tem um copo até da pretinha. Aí minha tia falou assim: para que essa água? Eu falei: tia, essa água vai ser benta durante o culto, no final nós vamos tomar. E se eu quiser tomar agora? Eu falei: só para tomar só um pouquinho, mas o resto a senhora vai tomar depois que ela for benta. E ela aceitou, gente, olha que gracinha. Eu fiquei encantada, sabe, da participação. Ela entendeu, né, assim, ela falou o versículo, né? Quando estiveres no teto, naqueles dias, não corra buscar as alfaias. Eu fui procurar o que que era alfaias, né? Ah, esse Adorno, saiu para mim tem pouco utensílios. tempo também. Também Você procurei. também procurou, né? O Enfeite, enfeite. adorno de casa, né? Exatamente. Aí quando fala assim, se estiveres no teto, né? Você já elevou sua vibração mental, você já elevou a vibração da família, da casa. Se acontecer algum desacerto, né? No momento de pandemia, não corras a buscar as alfaias, porque isso não é o importante, né? O externo, o adorno não é importante, mas busca o evangelho, busca a força no evangelho, e ela foi interpretando. Foi bonitinho demais. Bom, então a gente coloca a água, prepara uma mesa, pega o evangelho, né? E aí nós vamos o quê? A base da nossa reflexão vai ser o evangelho e as palavras de Jesus. Então nós vamos ser, os nossos comentários principais da noite vão ser esses, né? E aí o culto vai nos ajudar a quê? A tornar o evangelho ser mais compreendido, ser melhor compreendido, vai higienizar o nosso lar, vai diminuir, né, as tensões, vai organizar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Eu até anotei aqui que eu estava revendo esse estudo, porque eu achei ele prontinho estava pronto desde 2018. E aqui fala assim, ó, higienizar o lar pelos nossos pensamentos e sentimentos. Tem uma leitura do Emmanuel, que tem no, eu acho que é no Fonte Viva, que ele fala assim: a força coagulante dos seus pensamentos atrapalha a ação benéfica dos trabalhadores de luz. Às vezes a gente está com fixação numa coisa negativa, numa preguiça, numa tristeza,
nessa confusão de Covid, a força coagulante dos nossos pensamentos, cristalizados ali no negativo, impede a ação dos espíritos de luz. Então, nós temos que ter a vigilância, né? Então, assim, no nosso lar, se a gente estiver rendendo o culto só notícia ruim, igual lá em casa, às vezes a empregada quer comentar alguma coisa de morte, de fofoca na hora do almoço, ela não pode parar. Nós não vamos almoçar com essa vibração, não. Os primeiros dias ela achou estranho, mas falei, não, nós vamos mudar a vibração, não vamos trazer negatívo da rua para dentro de casa, né? A gente pode É. comentar, mas não na hora de almoço, comenta lá na varanda, lá fora, para a gente não empestear a nossa casa, né? O culto também, ele serve para ampliar o nosso conhecimento, né? E a nossa coragem de analisar e de interpretar o evangelho, né? E é um conhecimento espiritual que a gente vai adquirindo, certo? Facilitar no nosso lar e fora dele o amparo que a gente tem da espiritualidade para enfrentar todas as nossas dificuldades materiais e principalmente as espirituais. E a gente vai, mais uma vez, elevar o padrão vibratório de todos nós. E como que nós vamos fazer esse culto, né? Então, no primeiro passo, escolher um dia da semana. Ah, hoje eu quero não, vou fazer semana que vem tal dia. Não é assim não, a espiritualidade se compromete. Se a gente não tem compromisso com o nosso culto no lar, a espiritualidade também não vai ter o compromisso com a gente. E quanto mais a gente honrar nossos compromissos, mais a espiritualidade vai nos favorecer e nos socorrer, certo? Então, assim, escolhe um dia que você não tem nada para fazer que vai te tirar do foco, né? Um sábado, um domingo, qualquer dia. Contanto que você fixe assim, segunda-feira, 8 ou 9 da noite, o nosso é às 9. É hora do culto. Tem visita na sua casa? Pode falar, Neuza. Não, porque É deu uma porque travada no vídeo, mas já voltou. chegou uma mensagem. Ah, Então, nós vamos escolher um dia e manter um dia. De segunda a sexta, de segunda a sábado, qualquer dia. Contanto que a gente prega lá primeiro na geladeira. Todo dia tal é o nosso culto no lar, para a gente não esquecer. E nós vamos escolher um lugar da casa, um lugar mais silencioso, mais agradável, né? E desligar os celulares. Não fazer um culto com o celular na mesa, com o celular ligado ali, tirando atenção. Então, lá em casa, a gente geralmente faz na mesa da cozinha, né? A gente faz ali, é uma mesa que a gente reúne para tudo. Então, a gente faz na mesa da cozinha. Você pode escolher um quarto, pode escolher o lugar que você achar melhor para você fazer seu culto. Coloca uma jarra de água sobre a mesa ou os copos, né? Para essa água ser fluidificada. E esses copos vai ser pelo número de pessoas que estão ali. Então, lá em casa ontem tinha 6 copos. E nós vamos sentar à mesa, né? Sem alarde, sem barulho. Lá em casa a gente costuma manter até o lugar certinho de cada um. Numa reunião mediúnica, eles não pedem para a gente manter o mesmo lugar. Nós não seguimos a risca, mas acontece que cada um já senta no seu lugar ali. E conforme a barulhada que a gente fizer, a gente atrapalha até a preparação que a espiritualidade já está fazendo ali, porque lá em casa já tem mais de 20 anos que a gente faz o culto. Então, nós já temos alguma assistência, né, de alguma maneira. E a gente faz uma prece de abertura, né, que vai tocar mais profundamente o nosso sentimento familiar. Então, a gente pede para todos os componentes da família, a gente pede proteção para cada um deles, para a casa de cada um. Eu sei que o culto no lar, ele é da minha casa, mas assim, eu posso pedir pelos meus queridos, pelos meus irmãos, pelos entes queridos, né, estender até eles. Pode ser uma prece pronta? Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, contanto que tenha sensação de confiança e de fé nessa prece que a gente está fazendo. Bom, fizemos a prece, aí nós vamos escolher ou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai lendo cada dia uma página, ou ler, né, alguma página de Emmanuel, dos livros de Emmanuel. Eu gostava muito, fizemos muito tempo um culto com aquele livro Tua Casa, do Miramês. Ele é lindo, sim. gente. Ele ensina a gente a beber água, ensina a aguar a planta, ensina a cuidar do cachorro, ensina a cuidar da criança, do esposo, da esposa. Ele tem uma página para cada assunto de dentro de uma casa. É um dos livros mais assim, bonitos e mais gostosos para culto que nós já fizemos lá em casa.
Tem também aquele 52 lições de catecismo espírita, ele dá uma noção geral da doutrina, muito interessante, mas eu continuo preferindo, né, os livros de Emmanuel. Então, você pode usar o Fonte Viva, Vinho de Luz, Pão Nosso, o que mais? Esqueci o outro, Fonte Viva, Vinho de Caminho, Luz, Pão Verdade e Nosso, Vida. Caminho, Verdade e Vida, né? Ou então tem Sinal Verde, Tem outra. tem vários, Jesus no Conduta Lar. Jesus no Lar também, nós já fizemos com Jesus no Lar, um tempão. Tem várias histórias lindas mesmo nele. E aí, quando a gente começa a fazer um culto, né, a gente lê, não tem muita familiaridade com os comentários, mas a partir do momento que a gente começou, a gente tem até intuição da espiritualidade para o que a gente vai ler, para o que a gente vai interpretar. Às vezes um de nós está fragilizado naquele dia, o comentário vem em cima disso, né? Então nós vamos tendo esse socorro. E todos os participantes da casa podem dar palpite, podem falar, né? Todos vão falar juntos, nós todos vamos estudar juntos. E aí nós vamos buscar, né, através dessa prece e dessa comunhão, entender melhor. Só que a gente não tem que começar a fazer ritual com o nosso culto no lar, não, certo? Nós não vamos fazer como se estivesse sendo uma missa todo dia. Nós podemos ter uma ou outra mudançazinha, né? Alguém pode mudar e trocar de leitura. Nós podemos ir adaptando o nosso culto, né? E o ideal que seria também, quem tem criança, às vezes adaptar um livro infantil, o Pai Nosso é bonitinho demais, aquele da Meimei, todo ilustrado, tem aquele também para o resto da vida, tem cada livro lindo que você pode fazer um culto para as crianças, né? Para incentivar que essas crianças participem, né? Pedir também para eles lerem, para eles fazerem alguma reflexão. O livro Missionários da Luz, tem uma parte lá também que o menininho vai fazer prece, né, no início do culto deles. Então, ele é intuído por um orientador espiritual e ele faz uma prece que toca o pai era alcoólatra, e esse pai começa, né, a se libertar do vício e ajuda muito a família. Ele ainda ia ter a reencarnação do Segismundo, né, ele era irmãozinho do que seria o Segismundo. É muito lindo esse culto dessa família e principalmente essa fé, né, dessa família. Terminou essa interpretação, nós vamos fazer uma prece de encerramento, né? E a gente pode pedir pela paz, pela harmonia, pela saúde, pela felicidade de todos os membros do nosso culto. E aqui fala o seguinte, que nós podemos rogar também pelos doentes, desamparados e infelizes da terra. Eu comentei com a Ivete, deve ter umas 2 semanas, que como as casas espíritas estão fechadas, toda hora alguém para a gente na rua, pede prece. Você mesmo tinha mandado o nome de umas pessoas, eu pus na nossa lista, e a minha lista já estava com umas 20 pessoas. Aí todo dia a gente pedia por eles, né, intercessão por eles. Aí ela me mandou um vídeo, eu até mandei hoje para vocês esse Mandou aí vídeo, para mim. que ele fala assim, a dona Isabel, lá no final, fala que a gente não pode fazer vibrações para as pessoas, né, que não são da nossa família, porque nós estamos levando o secto de cada um para dentro da nossa casa. E deve ter umas 3 semanas, 4 semanas, eu estava numa tristeza, numa ruindade, justamente porque eu estava mentalizando para todo mundo. Uma mulher me parou um dia lá naquela pista de Cooper, me perguntou, queixou a vida, eu pus o nome dela e tal. E aí eu realmente estava fazendo vibrações para eles, não era só pedindo. Aí, de 2 semanas para cá, eu passei a pedir, né, a gente nem fala mais o nome de cada um, a gente deixa a lista lá durante o culto e pede que os espíritos de luz possam socorrer as pessoas que estão na nossa lista. Cortou. Caminhados para casa espírita. Então, a gente tem pedido assim. Mas aqui fala, né? Isso aqui foi quase tudo baseado em Joana de Ângeles. Que nós podemos Não. rogar pelos doentes, pelos desamparados e infelizes da terra. E pedir a bênção de Deus para os familiares desencarnados. Né? A lembrança da prece alegra e pacifica os que partiram. Então, a gente pode fazer uma prece, mas sem fazer uma vibração maior, para que a gente não receba essas interferências, né? E uma coisa muito, mas é muito importante.
Na nossa casa, nós não podemos deixar o nosso culto se transformar em quê? Em uma reunião mediúnica. Todos nós somos médios. Então, se alguém começa a incorporar, se alguém começa a querer deixar da passividade alguma manifestação, nós temos que parar, porque a gente não sabe como a gente vai conseguir controlar. Nós temos o socorro da espiritualidade? Temos, mas não é uma reunião mediúnica. É um culto no lar. Então, como culto no lar, nós não estamos o quê? Permitidos de fazer uma reunião mediúnica lá em casa sozinhos, né? Sem um doutrinador, sem um equilíbrio maior. Essa reunião é só para casa espírita, né? Ou para um grupo diferente que não seja só o da casa, certo? Depois que nós terminamos a prece, terminamos o culto, nós vamos servir a nossa água fluidificada, né? E esse culto ele é necessário para a família, né? Muito importante para nós. E ele deve ter uma duração de 15 a 30 minutos. Podemos colocar música? Podemos, mas pode ser num volume baixo. Mas se a gente começa com uma música e mexer daqui e dali, a gente está transformando esse culto num ritual. Vocês concordam? Então, nós vamos tentar não transformar o nosso culto num ritual e não fazer reunião mediúnica, certo? Agora, quase toda vez que sai para eu fazer uma palestra, no dia da palestra eu recebo um presente. Hoje eu recebi de novo. Eu acho que eu mandei para vocês, mandei para a Neuza, mandei no grupo das Tops e mandei para o Alta de Souza. Eu recebi de uma amiga minha de Belo Horizonte um texto muito interessante sobre o culto no lar, né? Eu vou ler esse texto que ela mandou. Efeitos do Evangelho no lar. Toda casa que pratica o Evangelho no lar cria verdadeiras paredes espirituais que, através da vibração positiva, isola o lar da atmosfera pesada e negativa da crosta, permitindo somente entrar nesse ambiente espíritos autorizados. E mesmo assim, se o anjo guardião da casa lhes abrir a porta. Na casa que faz o evangelho do lar, em um mês já tem uma luz pequenina, envolta em uma cúpula brilhante. A casa que faz o evangelho no lar há 10 anos tem uma luz enorme, pois cada vez aumentam mais os clarões. A gente não tem noção, né? A gente acha assim, bobagem, eu vou na casa espírita e tal. E aí? Eu vou na casa espírita, eu posso só ir na casa espírita e não fazer culto no lar? Ou eu posso só fazer o culto no lar e não ir à casa espírita? E se na minha casa só tem eu de espírita, como que eu faço? Né? Bom, a gente pode fazer o culto no lar, deve fazer e deve frequentar a casa espírita. Né? Ela estando aberta, nós frequentamos até umas 2 ou 3 vezes, por que não? E se só eu na casa espírita, na minha casa que sou espírita? Bom, se meus familiares não concordam, né? Eu vou, faço no meu quarto, faço isolado ali, não incomodo ninguém, porque nós nunca estamos sozinhos. Hora nenhuma nós estamos sozinhos. Nós temos o nosso séquito, né? Esse séquito, ele está lá junto com a gente, então ele teve permissão para entrar, porque eu estou mantendo ele junto comigo, não estou? Então ele está ali na nossa casa, nos acompanhando, né? Então a gente pode fazer esse culto no lar na nossa casa, sozinho, sem problema nenhum, certo? A gente vai ter essa proteção do mesmo jeito, né? E nós somos responsáveis até pelo nosso séquito, né? E nós responderemos por alguma coisa, assim, se eu não conseguir melhorar os meus obsessores com o meu culto e tudo, eu sou até responsável por isso. Eu, de alguma maneira, né, eu criei esse vínculo. Ou de alguma maneira, eu estou precisando resgatar com eles o que eu fiz, certo? Que mais? As crianças, né, da nossa casa, os que estão ali convivendo com a gente, eles têm que incorporar o hábito da oração, o hábito do culto, igual a minha mãe fazia com a gente, e as mães de vocês devem ter feito, né? Um terço, a gente ia à missa, a gente tinha o dia certo de ir à missa, mas fora da missa a gente tinha as orações em casa. Sempre tinha as orações em casa, né?
Vamos voltar de novo aqui, né? É importante, né, que eu faça meu culto independente do número de vezes que eu frequente a casa espírita. Por quê? Porque eu tenho que proteger o meu lar das investidas das trevas. A casa espírita está protegida, mas eu tenho que proteger o meu lar, certo? No livro, no capítulo 37 de Os Mensageiros, de André Luiz, né, que através do culto nós vamos colher o apaziguamento das animosidades e resolver os problemas familiares de mais difícil solução, certo? E aí a gente continua, né? Nós vamos melhorando a nossa vida, a nossa casa, a nossa convivência através do potencial magnético e vibratório de cada culto, certo? Bom, fazendo o culto no Evangelho do Lar, né? Do Evangelho no Lar, nós vamos, de novo, né, estar estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, criar nos nossos lares o hábito de oração, o sentimento de fraternidade e, pelo momento de paz que a gente promove na nossa casa, a gente vai unir as criaturas e vai ser mais feliz em todas as nossas atividades dentro da nossa família e da nossa comunidade. Neuza, quer acrescentar mais alguma coisa? Quero. Na medida que você foi falando, assim, parece que a gente vai vendo, né, assim, a luz que se cria na nossa casa, a luz que se cria no prédio, no quarteirão, quanto mais tempo a gente faz esse culto. Então, se o culto tem esse papel fundamental em afastar os maus espíritos ou evangelizar os maus espíritos, imagino que ele não pode fazer dentro de nós, acender essa chama dentro de nós, né? Porque se o culto faz isso no campo externo, imagina no campo interno, ele acende essa chama internamente. A gente aprende evangelho fazendo culto, né? Por exemplo, esse mesmo evangelho que saiu para você e saiu para mim tem pouco tempo também, das alfaias. Na hora, eu já tinha visto esse texto, mas eu esqueci o que era alfaias. Fui pesquisar. E foi muito rico, porque esse é um texto, desse livro do Emmanuel, que quando você lê assim, num primeiro momento, parece que você não vai tirar muito conteúdo dele, não. Mas aí você vai lendo parágrafo a parágrafo, ele é um texto tão rico, tão rico. Então, assim, se o culto do Evangelho no lar tem essas reverberações todas externas, cria um campo externo na casa, cria um campo em nós também de proteção, né? Se pode evangelizar os outros espíritos, ele pode nos evangelizar também. Então, é uma oportunidade única da gente aprender a interpretar o evangelho, porque a gente sabe que não é fácil aprender a interpretar o evangelho. A gente tem que ir lendo de novo, vendo as interpretações de quem sabe mais que a gente, não é? E quanto mais a gente assiste vídeo, porque antigamente, quando a gente começou, só tinha livro, né? Não tinha vídeo nenhum para aprender. Hoje está muito mais fácil, porque tem muita coisa mastigada em vídeos muito bons, mas mesmo assim, quando a gente faz o culto do Evangelho, a gente aprende a ter a nossa própria interpretação. A gente aprende a conhecer o Evangelho do Cristo. Saber que aquela frase que está ali foi Cristo que falou, ou se aquela frase foi de Tiago, ou se aquela frase foi de João, né? Assim, em qual evangelho que está aquilo. Eu acho isso muito importante, porque todo esse trabalho que é feito no campo da casa, sendo feito no campo interno, onde a gente for, a gente vai levar esse culto com a gente, né? Você saiu da sua casa, foi para o seu consultório, esse culto está indo com você para o seu consultório, né? Qualquer lugar que você for, essa chama está presente, porque você vai iluminando esse templo interno de tal forma que onde você for, essa chama vai junto. E eu estou tendo uma experiência muito interessante de culto, né, depois que começou a pandemia, porque, assim, a gente, como não está tendo funcionamento da casa espírita, a gente está fazendo o culto mais o estudo do Livro dos Médiuns. Então, a gente ampliou esse conceito de culto por uma necessidade mesmo da nossa casa mesmo, de estudar o Livro dos Médiuns. Está sendo uma experiência muito rica, porque
Nós estudamos o livro dos médiuns recentemente, estudamos ele praticamente todo na reunião mediúnica, a gente ia até mudar de livro, né? Uhum. Mas a gente até chegou a mudar de livro, É, mas fizemos não depois também. continuamos. Uhum. Mas eu tô achando a experiência de fazer esse estudo em casa diferente, porque eu acho que é bom a gente estudar em grupo na casa espírita, porque as opiniões das pessoas, opiniões diferentes, nos enriquecem, né? Mas é bom estudar em casa também para que a gente aprenda a buscar. A gente não sabe alguma coisa, tem o Google, né? A gente vai lá no Google, busca o Uhum. significado daquela palavra. Então é isso que eu queria dizer, assim, o tanto que é importante esses momentos no campo íntimo. E eu já percebi, assim, depois que a gente está fazendo. Não é que eu recomendo todo mundo fazer o estudo do livro dos médiuns, não. Isso foi uma necessidade nossa. Mas eu senti que deu uma. Aqui, pela nossa necessidade, deu uma melhorada muito grande. É, você falou uma coisa interessante aí, assim, que quando a gente começou, né, eu comecei na doutrina tem 30 anos. Eu mudei muito pouco, mas eu mudei algumas coisas, graças a Deus, né? Só que os nossos livros, a gente só tinha livros. E a gente Só ainda tinha lendo. que andar com os livros encapados. Você não podia andar com o É. livro espírita desencapado, né? Um dia, uma das minhas tias pegou, eu tinha comprado um monte de livro naquela banquinha da Rua São Paulo, estava lá em Divinópolis, ela adorava livro. Eu cheguei e falei assim, o que, que é isso? Eu falei assim, meus livros, tia. Deixa eu ver. Quando ela pegou, assim, viu que eu era Evangelho segundo o Espiritismo, ela soltou ele no chão de uma vez. Ficou Aí o com que, que eu medo. fiz? Ficou com medo, falou que era asqueroso. Aí eu peguei, abri assim, abri e li o que saiu. Saiu assim, quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. E eu fui lendo esse evangelho para ela, ela fez assim, e ficou tampando os ouvidos, que ela já tinha sido irmã de caridade. Leitinho, enquanto só não destampar, eu não vou parar de ler. Aí eu li um pedaço, aí ela destampou o ouvido, nós fomos conversar, mas ela jamais participaria do culto, igual a tia Fia fez ontem. Então, assim, esse nosso, eu posso ter feito um monte de culto a vida toda, mas esse de ontem teve, assim, um significado muito lindo, porque nós conseguimos unir gerações, né, e religiões É, diferentes. o que a Eu gente tem que achei respeitar, né, Priscila? Porque as gerações têm valores próprios e não dá para mudar o que passou. É por uhum, isso que no próprio Livro dos Espíritos fala dessa que a evolução vai acontecendo com a renovação das pessoas, né? Com o renascimento e a morte, o renascimento e a morte, porque precisa de ter essa renovação, porque chega num ponto que é o que me parece assim, que o campo de experiência da pessoa fica limitado e a gente tem que respeitar que naquela encarnação, aquele campo de experiência já esgotou as possibilidades. Precisa de respirar novos ares, depois começar uhum, de novo para ampliar esse campo de experiência de novo. E é o isso. importante a gente respeitar isso nas pessoas, não só nas pessoas idosas, não. Porque existem pessoas que são jovens hoje que também estão com a experiência limitada, ou pelo intelecto, ou por crenças, ou por preconceitos, né? E aí a gente Falta de respeita, abertura também. a gente respeita porque não é Isso o eu achei momento daquela pessoa. muito interessante, porque ela participou e ela só fica o dia todo. Lá em casa mesmo ela estava a maior parte do dia assistindo aquelas missas na Rede Vida, aqueles padres rezando terço, vendendo um monte de coisa quando reza terço, né? Mas como que fica assim? Tão maquinal, né? Mas na hora que ela foi participar, ela conseguiu interpretar o Evangelho. Então, para mim, foi assim, mais do que um culto, foi o culto ontem. E eu fiquei o dia Que bom, todo assim, né? meditando nas alfaias. A gente fica tão preso a coisinhas bobas, as coisinhas pequenas, aos adornos, né? Agora é época de É. Natal, a gente vai ter que adornar não só a nossa casa, mas o íntimo, né? Para que Jesus possa chegar. Eu recebi uma mensagem também falando assim, nesse advento, que era o domingo, era o primeiro domingo do advento, para que a gente faça uma faxina, não só na casa para receber o Natal, mas uma faxina interna, que a gente tire os sentimentos negativos, as raivas, as mágoas e purifique esse ambiente interno para receber Jesus e melhorar, né? E para pôr Jesus dentro da nossa vida. Isso a gente faz com o Evangelho, né? Que a gente possa aproveitar esses momentos do Evangelho, nesses primeiros, nesse dezembro, né?
Quem ainda não É, tem o culto na sua casa, começa a fazer, vocês vão sentir os benefícios no prazo, às vezes, menor do que um mês. E, assim, toda vez que eu fiz poucas palestras esse ano, mas as 3 ou 4 que eu fiz, todas no dia eu recebi uma mensagem relativa ao assunto. Então, a espiritualidade está nos tocando até através do WhatsApp, né? é As pequenas interessante, coisas né? não estão agarradas ao WhatsApp, a espiritualidade aproveita do WhatsApp e manda uma mensagem útil. Aí chega a Basicamente, mensagem certa, né? basicamente eu abri só essa mensagem, não abri outras coisas, porque não deu tempo e meu foco era o culto, né? Era a palestra. Então vem tudo direitinho. Então até isso eles sabem aproveitar nosso benefício. A gente que fica invigilante, perdendo tempo com coisas bobagens, né? Com Com alfaias. as alfaias Exatamente. da informática, as alfaias do Instagram, né? Isso, do nosso dia a dia, que a gente não perca esse É. tempo, né? Já deu tempo, Neuza? Já, né? Quase É, acabando? deu os 45 minutos, tá faltando 2 minutos para os 45. Se você quiser completar alguma coisa ou quiser estender um pouco mais, fica à vontade. Meu Ainda assunto dá já tempo. chegou. Mas agora, Chegou? acho que eu já falei tudo que estava preparado aqui, né? Assim, se eu voltar a falar mais alguma coisa, vai ser tudo repetido. Acho que Não, está eu acho que escutando tudo todo. tá bom. Uma coisa que eu acho interessante, assim, que eu queria falar sobre isso é que, normalmente, muitos de nós vão para a casa espírita como mendigos, com as mãos assim, né? Para receber da espiritualidade, para receber de Jesus um auxílio, para receber uma bênção. E quando a gente faz o culto no lar, a gente aprende a ser o nosso próprio provedor. Uhum. Ao invés de ficar dependendo de outra pessoa para fazer oração para a gente, eu não tem problema nenhum a gente pedir. Todos nós temos momentos que a gente precisa mesmo que outras pessoas orem por nós, né? De ir na casa espírita, tomar um passe. Mas na hora do culto, a gente está tomando passe, a gente está tomando água fluidificada e a gente aprende a gente mesmo, com a nossa própria pequenez, trazer essa espiritualidade protetora para dentro de casa. Então, eu acho que é uma oportunidade que todo mundo deveria experimentar para ver como que é Exatamente. ser o próprio provedor nesse sentido, né? Uhum. Se a gente tem um amigo de consórcio, que ele te chama toda semana ou todo mês para fazer uma reunião de consórcio, você vai, né? Por que não ir num culto? Por que não fazer um culto em casa? Uma Não vez por é? semana só, é tão pouquinho tempo, né? A Um gente pouquinho gasta tão mesmo. pouquinho tempo e o benefício é tão grande. E a gente vai sentindo esse benefício a longo prazo, né? Não é de um dia para outro, mas é a longo prazo. Então, assim, eu, mais do que nunca, tenho recebido essa mensagem, assim, suas orações estão valendo, você está tentando modificar e a espiritualidade está de olho em você. Então, até através do WhatsApp, a gente recebe essas informações, né? Porque a gente já conquistou, às vezes, a necessidade até desse puxão de orelha, né? Usar o WhatsApp para coisas boas, não para coisas negativas, usar o nosso tempo, né? De maneira positiva também nesse sentido, e tentar ir buscando melhoria cada dia, né? Não parar nunca, porque nós não estamos sozinhos, nem de obsessores e muito menos de protetores. Os protetores estão atentos à nossa melhoria e torcem para o nosso crescimento, né? Estão esperando que a gente É. melhore mesmo a cada dia, né? Pacientemente esperando, né? Pacientemente e assiduamente, né? Todos os É, dois são assíduos. Tanto a isso. espiritualidade do bem quanto do mal são assíduos, né? São E muito assíduos, né? pacientes também. Agora, o bem, ele insiste. Se a gente não quer, ele deixa a gente à nossa mercê. O mal vai continuar insistindo, 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 até que a gente caia. Não vão cair, não, É, hein? Vão buscar o evangelho para nossas casas e ter o nosso minuto de oração. Qualquer que seja a sua crença, tem o seu minuto de oração dentro do lar, né? Para acender essa luzinha na sua casa, certo? Podemos encerrar, então? podemos, se você quiser fazer oração de encerramento, aproveita para fluidificar as nossas aguinhas aqui. Vou até tomar um golinho. Uhum. Então, vamos Nós fazer oração de agradecemos, encerramento. nós agradecemos a espiritualidade,
essa oportunidade de estar buscando o Evangelho, de estar estudando e de estar entendendo quão importante é o Evangelho nas nossas vidas. Além de nos enfeitarmos, de nos cuidarmos, de cuidarmos do exterior, nós temos que lembrar do nosso cuidado íntimo, do nosso cuidado espiritual, para a melhoria do nosso padrão de vida, de conversas, de relações, em todos os sentidos, no sentido de que, angariando companhias espirituais do bem, nós temos só que crescer. Nos dê força, coragem, perseverança, assiduidade e confiança em Deus para continuar esse trabalho nosso de crescimento e melhoria íntima. Que cada um possa ter força, coragem para estabelecer o seu culto no lar e não desistir nos primeiros momentos. Que cada um possa buscar o tempo e os ensinamentos que vão só enriquecer a cada um. Obrigado, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Aparecida. Muito bom, esse tema é muito interessante e interessa a todos nós, né? Muito obrigada, então. Tenha uma ótima noite. Ótima noite para todos. A todos. Obrigada. Por nada, um abraço.